Bom dia a todos. Vou orar mais uma vez para pedir a Deus sabedoria e discernimento nesse momento. Querido Pai, obrigada por mais um dia estarmos na Tua presença. Obrigada pela misericórdia do Senhor que tem nos alcançado a cada dia, Pai. Peço ao Senhor que me dê o seu Santo Espírito para que eu tenha sabedoria e discernimento para abrir a Tua palavra e falar aquilo que o Senhor deseja que seja falado para todos nós aqui, Pai. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu venha falar aquilo que o Senhor tem nos instruído através das Santas Escrituras. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, é muito bom estar aqui com vocês novamente. E Amém. vamos abrir a Bíblia em Romanos 12, 1 ao 2. Esse é um texto muito conhecido e Deus me trouxe essa palavra para a gente estar meditando e estar pensando, né, no que Paulo fala aqui na carta aos Romanos, mas que serve para todos nós, né? Porque é um ensinamento, a palavra de Deus é um ensinamento eterno e que ele nos alcance nesse dia de hoje com essa palavra. Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, Paulo, ele traz para a gente aqui uma preciosidade, né? Primeiro, ele revela que ele tem orado, né, pelos irmãos, tem pedido a Deus pela misericórdia dele para com cada um daqueles irmãos ali em Roma. E ele fala assim, ó, que apresentai seu corpo, né, como um sacrifício vivo. Então, o sacrifício nosso hoje é entregar o nosso corpo a Deus, né, apresentar a Deus o nosso corpo. E nosso corpo, ele é dividido no corpo físico, na alma e no espírito, né? Esse é o conjunto do nosso corpo. E quando se fala em corpo, ele pega esse completo inteiro, a gente começa a pensar, né? Como podemos entregar o nosso corpo para Deus em sacrifício? E eu vou hoje trabalhar mais a esfera da alma, que eu acredito que nesse século, que ele fala de século também, naquele momento, nesse século, a alma ela tem sido muito bombardeada pelo mundo, né? Eu penso que Satanás já utilizou várias ferramentas para atingir o povo de Deus. E eu acredito que nesse século a alma ela é muito atingida. É tanto que a depressão é a doença do século, né? E a depressão ela inicia na mente. Então, como que nós cristãos podemos entregar o nosso corpo como sacrifício a Deus se o nosso corpo não estar bem? Na esfera física e na esfera espiritual e na esfera da alma. Eu estava meditando aqui mais cedo e pensando quantas vezes aconteceu comigo mesma de estar no culto ou em algum espaço onde eu estaria, né, tendo que entregar o meu melhor, que é o meu louvor e minha adoração a Deus, e a minha mente estava totalmente desconectada. Mesmo tempo que eu louvava, eu pensava 10.000 coisas. 10.000 assuntos, pensava em outras coisas que outras pessoas me falaram, e aí eu trago para a meditação. Isso é um culto racional? Você está lá presente físico, o seu corpo está lá. Está tudo arrumado, está tudo bonitinho, mas sua mente ela está inquieta. Ela não consegue
parar para aquele momento se conectar totalmente com Deus. Então a gente não consegue ter um culto racional se a nossa mente, se a nossa alma, se os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas não estão alinhadas com o nosso corpo e o nosso espírito. Então Paulo, ele traz isso. Olha, você tem que ter um culto racional. Seu corpo tem que estar bem. E hoje a gente precisa pensar nesse século onde o estresse, as atividades são muitas, a correria, você não consegue chegar e ter um culto racional, porque o seu corpo, sua mente, ela já não aguenta mais. Eu falo por mim mesmo, chega no final do dia, eu não consigo mais pensar em nada. Você consegue fazer tudo. O seu físico consegue uma casa, seu físico consegue fazer janta, seu físico consegue tudo. Você ainda chega no limite, mas aí você vai mais um pouquinho do limite. Mas sua mente já não consegue. O que acontece? Muitas pessoas conseguem ficar horas no celular. Eu falo porque também já aconteceu isso comigo. Mas não consegue ficar lendo a Bíblia. Não consigo, já tentei. Ler a Bíblia com a mente cansada não dá, mas ficar no celular dá. Então, são coisas que acontecem com a gente que a gente não para pensar. Peraí, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado. E aí Paulo vai e acrescenta, né? Lá na frente ele continua. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo revela aqui que a mente, ela precisa ser renovada, tanto no conhecimento como na parte do descanso. A gente precisa estar sempre colocando a nossa mente para ser renovada em Cristo Jesus, porque senão a gente vai viver uma vida totalmente cansada, achando que estamos entregando o nosso melhor e nos conformando com o estresse, nos conformando com a ansiedade, nos conformando com a mente acelerada, que a mente acelerada também é uma doença psíquica, que já está aí todo mundo por causa dessa correria que o mundo nos inseriu e a gente entra e a gente vai porque está todo mundo indo. Está todo mundo indo e a gente vai junto. E então, o mundo nos inseriu nessa vida corrida e a gente acha que a gente tem que estar nessa vida corrida e a gente cai nisso aqui que Paulo está falando. Para a gente conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, a gente precisa ter um corpo entregue, um corpo saudável e uma mente renovada. Eu estava pensando aqui, antes de me converter, a gente, quando você não tem a mente renovada, ela vai além do cuidado da mente, como também da questão do conhecimento. E o conhecimento de Deus, ele está na Bíblia, né? É a Bíblia que nos fala quem é Deus. É a Bíblia que revela. Jesus veio e falou, eu vim para revelar o Pai. E a gente sabe disso porque está escrito. Porque se não estivesse escrito, a gente não saberia nem quem era Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é para nós a maior preciosidade do conhecimento de quem é Deus. E às vezes a gente esquece disso, né? E quando antes de eu converter, eu ouvi falar de Jesus, ouvi falar de Deus, mas nunca tinha lido a Bíblia assim, completa, por inteiro, ou só li algumas partes. Então, aos poucos que eu estou lendo, porque também a cada dia a palavra de Deus renova a cada dia, né? E sempre para a gente uma surpresa. Quando a gente se depara com um pecado, a gente fala assim, ai, eu não sabia, ou foi fulano, por causa de ciclano que eu pequei, Deus. Aí a gente começa a justificar para Deus algo que não tem justificativo, porque quando você conhece a palavra, você entende. Então, quando Jesus fala para perdoar 70 vezes 7, ele não pede justificativa, ele fala, não vai perdoar
se isso é aquilo, ou se aquilo, ou se o que a pessoa fez foi pouco, ou se foi. Não, ele fala para perdoar. Então não existe uma justificativa. A gente precisa fazer o ato. Por quê? Ah, é porque Deus quer nos controlar e quer que a gente faça o que ele quer? Não. Porque ele sabe o que é melhor para a gente. E é nesse momento que a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque ele sabe o que é melhor. Por que muitas pessoas adoecem emocionalmente? Porque por causa de questões de mágoa, de ódio, de raiva. Então Deus sabe, ó, você guardando isso no seu coração, você vai adoecer. Então Deus nos conhece, ele conhece o nosso íntimo, ele nos conhece mais que nós mesmos. Então teve uma época que eu fiz um curso, logo depois que eu converti, e aí o pastor falou assim, ó, cristão não pode ter dívida. Cristão que tem dívida tá em pecado. Eu falei, uai, mas não sabia disso. A gente sabe, mas a gente finge que não sabe, né? A gente não sabia disso, não. Eu cheio de dívida. Aí você começa a justificar, falar, não, Deus, é porque eu não tive dinheiro. Ah, é porque eu perdi o emprego, é porque o meu dia tá pouco. E você vai. E você vai dando várias justificativas para Deus. Aí quando foi esse final de ano, eu fiz falei assim, não, pai, esse ano de 2026 eu vou pagar, porque as dívidas só foi acumulando. Eu vou pagar todas as minhas dívidas. Fiz promessa, que promessa ele nem pode fazer, né? Mas coloquei como objetivo. Falei, esse ano eu vou fazer isso. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, que ele quer que você aprenda com aquilo que você está vivenciando. Então, se você colocou na sua mente, não, peraí, eu estou em pecado, eu preciso sair do pecado. Então você tem que, não é só você pensar e falar, porque o pecado não funciona assim. Você precisa ter atitude. E a sua mente, muitas vezes, ela te engana. Por isso que Paulo fala, renovai a vossa mente. Então a mente, ela é muito poderosa. E se você não renova com a palavra de Deus, a cada dia, buscando o que Deus tem escrito para cada um de nós e o que é melhor para nós, você não renova sua mente. Você vai conformando o que o mundo está falando. Então o mundo fala, ah, não, moça, deixa aí 5 anos, seu nome está limpo. É isso que o mundo fala. Mas Deus fala que não. A gente precisa que o nosso corpo seja um sacrifício vivo. E aí eu fiz esse objetivo. Só que aí eu fiz esse objetivo e aí todo o meu planejamento deu errado. Porque foi acontecendo várias coisas, de situações financeiras, que o ano passado eu estava financeiramente muito melhor do que esse ano. E foi acontecendo várias coisas. Eu falei, Deus, logo agora que eu falei que eu ia pagar todas as minhas dívidas e sair desse pecado, mas Deus tem me mostrado que o pecado, ele não é fácil. Quando você está no conforto do pecado, tá tudo tranquilo. Mas quando você fala, ah, não, eu estou em pecado, eu preciso sair, aí vem a luta espiritual, né? Vem a luta espiritual para que você permaneça no pecado. Então, hoje eu entendo que eu estou passando por uma luta espiritual para que eu vença o pecado e para que eu não volte para ele novamente. Para que depois de todo esse processo, na minha mente fique firmada que eu não quero voltar para esse pecado. E que eu preciso a cada dia renovar a minha mente e falar, não, peraí, se eu entrei numa situação de dívida, eu preciso aprender a me organizar financeiramente, eu preciso entender o que eu posso ou não posso comprar, eu preciso entender várias coisas, não é só falar que eu vou pagar aquela dívida e você daquela dívida, não, eu posso, se eu não renovar minha mente, se eu não falar assim com o mundo, ó mundo, não quero viver igual você vive, ter dívida é pecado. Não perdoar uma pessoa é pecado. Mentir é pecado. Eu não quero viver igual ao mundo. Eu não quero me conformar com o que o mundo diz. Eu quero viver aquilo que Deus tem me mostrado, aquilo que está na palavra de Deus, porque aquilo é bom para mim. Então, mas aí existe um processo, né? Então, nesse processo, eu preciso buscar da palavra e ver as promessas que Deus faz na tua palavra. Porque Deus nos promete coisas maravilhosas. E a maior promessa de Jesus é: nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo.
Então, a primeira coisa que a nossa mente tem que entender é que a gente não tem que buscar uma vida de só coisas boas, só coisas perfeitas, só momentos felizes, porque não foi o que Jesus nos prometeu. E às vezes a gente peca por não colocar essa palavra no nosso coração. Porque Jesus não nos prometeu que seria fácil. Pelo contrário, ele já foi tão realista com a gente, e a gente que às vezes fica fantasiando algo que não é real. Jesus foi real, Jesus sempre foi real. Tudo que ele falou foi muito verdadeiro e foi uma forma de instrução, de alerta, ó. Vocês vão ter aflição, vão sim, muitas. Como todos os seguidores de Jesus teve, como todos que vieram depois teve, e a gente conhece a história, né? De todos aqueles que na época seguiam Jesus, que foram perseguidos, foram mortos, os cristãos. Então, eles passaram por aflições por Cristo, mas Cristo prometeu que estaria indo, deixaria o Consolador e estaria preparando o lugar para nós. É para isso que nós lutamos a cada dia. Então, a nossa mente ela tem que ser renovada para que a gente possa entender a palavra de Deus a cada dia. Porque senão a gente se esquece das promessas de Deus e vai se conformar com as coisas do mundo. Quando você se conforma com as coisas do mundo, você não consegue ver as bênçãos de Deus. Você não consegue ver o belo de Deus. O que é próspero. A gente olha para a natureza é bela e próspera. Tudo que Deus faz é belo e próspero. A prosperidade para nós não é somente em questões financeiras. Mas você ter um corpo totalmente entregue a Deus, isso é prosperidade. O corpo físico bom, saudável, uma mente boa e saudável. Não que não haja problemas, não que não vá haver doença, mas está saudável. Eu fico impressionada com pessoas que chegam em situação de uma doença, principalmente doenças que a pessoa sabe que ela vai morrer em determinado tempo, ela tem um tempo para morrer. E aí ela não se conforma com aquela situação de se entregar ao seu corpo e falar, eu vou me prostrar, vou viver chorando, triste, não. Ela começa a viver a vida dela tão intensamente em gratidão àquilo que Deus deu a ela. Então não é o nosso corpo, e a gente tem essa dificuldade desse entendimento porque a gente é eterno, mas por causa do pecado a gente morre. Então, o nosso corpo aqui na Terra, ele tem um tempo determinado e a gente tem essa dificuldade de entender. Quando você pensa assim, um dia eu vou morrer, chega a dar um frio na barriga, eu já senti isso, falei, meu Deus, como que será o dia que eu vou morrer? E dá aquele frio, você não quer morrer, mas você quer estar com Jesus, aí fica... Então, a nossa mente, quando ela não está preparada com tudo aquilo que Deus nos prometeu, a gente fica inseguro, a nossa mente fica confusa. Então, acho tão importante esse conhecimento e eu quero que Deus abra mais minha mente cada vez mais para mim poder ler a Bíblia e conhecer as promessas dele. Eu não sei falar eu não sei falar o versículo, mas tem um texto que Deus fala, que Jesus fala: se Deus veste os lírios do campo, se alimenta os passarinhos, ele vai deixar a gente, que somos os filhos dele, passar necessidade, né? Passar por dificuldade. Se ele criou todo esse planeta com todos os animais para que nós estivéssemos aqui, deu tudo pronto, tá tudo aí para os animais, você acha que para nós seria diferente? Só o que Paulo fala que para a gente poder saber qual que é a vontade de Deus, para experimentar, né, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente tem que estar alinhado com Deus. Então, não é sobre não ter momentos de dor, de sofrimento, mas é como você reage a isso. Tem pessoas que às vezes
ficam acamadas, doentes, por causa de situações que outros fizeram com ela. Então, eu estava meditando essa semana, as pessoas que mais nos fazem sofrer são aqueles que estão mais próximos da gente. É um filho, é um esposo, é uma esposa, é uma mãe, é um pai. E como se manter de pé, como manter sua mente, sua alma, seus sentimentos e suas emoções bem, quando uma pessoa que deveria te amar, ela está te ferindo. Por isso que nesse momento de dor, de problemas, a gente precisa olhar para Cristo e tudo aquilo que Ele nos prometeu. Isso é renovação da mente. É você olhar para Cristo. Cristo me falou realmente que eu teria as aflições. Ele falou que eu ia passar por isso. Mas ele disse também para mim ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, eu estou com ele, eu também sou vencedora. Só que tudo há um tempo determinado, né? Ele falou que iria, vai deixar alguém para me consolar, o Espírito Santo, e ele está preparando o lugar para mim. Então, essa é a promessa de Deus. Então, que a nossa mente, que o nosso corpo, alma e espírito estejam alinhados com as promessas de Deus, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele para a nossa vida. E eu tenho orado, falo, Deus, faça a tua vontade na minha vida, porque eu já fiz a minha vontade e deu errado. Tudo que eu queria fazer, tudo que eu pensei que era certo, deu errado. Me fez sofrer. Então, faça a vontade do Senhor na minha vida, para que eu não erre. Em querendo acertar, que eu não erre, porque a gente tem a mania de querer fazer com as nossas próprias mãos. Então, que Deus possa nos abençoar essa semana, que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente cada dia para estudar a palavra de Deus, para aprender com Ele, para experimentar a vontade dele em nossas vidas. Nós possamos a cada dia reconhecer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele é o nosso sacrifício. Então, quando a gente pensar em ter uma determinada atitude com alguém, a gente pensar, opa, esse é um sacrifício vivo que eu estou fazendo a Deus. O meu corpo é um sacrifício vivo. Então, vamos pensar em nossas atitudes, nossa forma de agir, nossa forma de falar, nossa forma de pensar, porque tudo que nós fazemos, estamos entregando a Deus. É um sacrifício. Será que o que nós estamos entregando agora tem um aroma agradável para Deus? Será o que nós estamos entregando no nosso trabalho tem um aroma agradável para Deus? Será o que nós estamos entregando com nossos relacionamentos afetivos tem um aroma agradável para Deus? Será o que nós estamos entregando para os nossos filhos tem um aroma agradável para Deus? Então, como diz Paulo, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos realmente entregar o nosso melhor para Deus. Que Ele possa nos ajudar através do Santo Espírito, nos dando sabedoria e discernimento para entender a palavra dele. É o que eu peço e agradeço a Ele. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. Amém, glória a Deus. Amém, irmã. Amém, Deus seja louvado. Amém, glória a Deus. Deus Além abençoe. disso, nós temos que tomar cuidado das vias da alma, né? Pedir Jesus que ele cele todas as vias da alma com o sangue do Cordeiro, para o inimigo não ter acesso à nossa mente, o nosso coração, para que realmente possa ser um sacrifício completo, não pela metade, né? Um sacrifício manco, mas que seja um sacrifício completo, agradável a Deus. E essa questão da dívida é muito sério. O irmão Célio até colocou uma mensagem aqui, falando sobre dívidas, e assim, a gente sabe que o inimigo ele tenta muito contra a mente, né? E uma pessoa endividada, ela tem paz? Ela não tem paz.
Então, que Deus possa trabalhar isso em nossas vidas e o conserto que tem que ser feito, que nós possamos fazer, né? Para que nós Amém. possamos realmente apresentar o nosso sacrifício completamente a Deus. Andréia, você Irmã, pode dirigir uma oração para a gente? posso só comentar, essa semana eu estava no estudo, e aí o irmão falou um estudo que fizeram falaram que as pessoas que mais, isso é até vergonhoso, as pessoas que mais dão calote em questão de comprar e não pagar são os que dizem ser crentes, cristãos, né? É Então, uma que a gente vergonha, né? é uma vergonha. Então, assim, eu falo que é uma realidade realmente porque se a gente for olhar por esse lado da dívida, realmente, e virou uma coisa tão normal no nosso país, né? Ficar endividado. Então, a gente tem que ter cuidado mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos Amém. orar. Querido Deus, Pai amado, estamos aqui, Senhor, nos entregando por inteiro ao Senhor, Pai. Nos perdoa pelos nossos pecados. Nos ajuda também, Senhor, a entender quais são os pecados que estão ocultos, que ainda não entendemos, não reconhecemos ou que fingimos que não reconhecemos, Pai. Que a misericórdia do Senhor nos alcance a cada dia. Nos dê o seu Santo Espírito para que possa nos instruir daquilo que estamos fazendo de errado, para que possa nos mostrar e que possa nos fortalecer também para ter cada dia mais vontade, desejo, Senhor, de conhecer ao Senhor através da tua palavra. Conhecer tudo aquilo que o Senhor nos promete, tudo aquilo que o Senhor nos ensina, tudo que é sua lei, tudo aquilo que o Senhor tem revelado, Senhor, para cada um de nós. Que a misericórdia do Senhor venha nos alcançar a cada dia, em todos os momentos. Que o nosso corpo, Senhor, seja por inteiro entregue ao Senhor de forma agradável, Pai, de forma santa e de forma totalmente inteira, sem nenhuma mancha, Pai. Que nós possamos, quando realmente formos cultuar o Senhor, que possamos estar verdadeiramente entregues. Acalma a nossa mente, que a nossa mente possa descansar no Senhor. Retire de nós todo o estresse, todo o cansaço, toda a ansiedade, Pai, todo pensamento acelerado, para que possamos, Senhor, entender e experimentar a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Nos exorte a cada dia, nos ensine, Pai, que nós possamos passar pelas aflições, tendo a certeza que o Senhor vai voltar e que um dia tudo isso vai passar. Que possamos nos entregar ao Senhor a cada dia, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.